Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos novamente no seu televisor. Este, como vocês já devem saber, é o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Você deve participar do programa agora, você vai ouvir uma entrevista sempre interessante de alguém que teve uma experiência bonita, profunda com Jesus. E logo em seguida eu quero trazer uma mensagem para você. Para você que tem nos acompanhado ao longo desse tempo, você evangélico, você que está nos ouvindo agora há pouco tempo e deseja saber, afinal de contas, quem são esses evangélicos, o que eles creem. Hoje eu quero falar para você, na minha mensagem, por que nós somos evangélicos, por que nós optamos para, na nossa fé, ser uma fé evangélica. O que significa isso? Está começando o programa Louvor e Mensagem. Fique com a gente. Eu gostaria de convidar você que mora na Zona Sul ou que tem facilidades de chegar até a Copacabana, Zona Sul. Nós temos uma reunião todas as segundas-feiras, às 19h30 no Teatro da Praia, Rua Francisco Sá, 88, em Copacabana, no finalzinho de Copacabana, entre Copacabana e Ipanema, Teatro da Praia. Venha estar conosco, entrada franca. Haverá uma música gostosa, uma mensagem abençoada e certamente alguém que vai orar por você e vai se importar com você e com a sua família. Esteja conosco, segunda-feira, 7h30, Teatro da Praia. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu tenho o prazer de receber o Gilberto Maciel da Silva. Ele é comandante da Marinha Mercante e vai falar sobre a experiência dele com Cristo, como foi a sua caminhada com Jesus desde a adolescência e como é bom ser um homem que caminha com Jesus. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Claudete. Gilberto, a pergunta clássica de quem senta aí nessa cadeira é como foi o teu encontro com Jesus? Porque nós evangélicos cremos que a fé é alguma coisa pessoal. Muitas pessoas dizem, meu pai e minha mãe têm essa ou aquela religião, eu tenho a mesma. Mas nós cremos que a fé é uma experiência pessoal. Você teve a sua com Jesus Cristo. Como aconteceu? Da mesma forma, né, apesar de ter sido criado estudei em colégios de padres, de freiras, né, tinha algum conhecimento, né, sobre Deus, mas eu tinha o conhecimento de ouvir falar. Eu acho que eu precisava do conhecimento pessoal realmente. E isso, graças a Deus, foi desde cedo. Porque por volta dos 14, 15 anos, eu comecei a ouvir falar desse Jesus, comecei num trabalho que tinha no colégio, onde eu estudava, no colégio militar na época. O pessoal tinha uns encontros na piscina, levavam violão, e eu jovem ali, achando aquilo assim, muito legal, comecei a acompanhar. E comecei a conhecer a Bíblia, que eu não conhecia. E aí, a partir daí, comecei a conhecer qual a vontade de Deus para a nossa vida, o que Deus quer de cada um de nós. E vi que aquele ali era o caminho. É por ali que eu deveria andar. Que bom, você não estava assim, passando por nenhum problema sério na vida. Era um moço amado pelos pais, não estava envolvido com drogas, com problemas sérios. Não. Era um adolescente totalmente normal. Isso, acho que não tem essa necessidade, né, de estar, de repente, passando por algum problema, né, para poder chegar até Deus. Eu estava na minha vida ali, tinha algum conhecimento, mas faltava alguma coisa, né? Eu acho que o que foi bom é que Jesus me pegou ali no início, né, onde, de repente, eu não tive que experimentar nada de diferente para poder ter que voltar para Jesus. A partir dali, eu comecei uma caminhada com Ele. E que Você tinha que idade, mais ou menos? Eu tinha 14 anos. Eu me converti em 14 para 15 anos e um ano depois eu me batizei e a partir daí comecei a
a entender que todos os prazeres ou as coisas que os jovens poderiam ter, que eu tinha muito mais com Deus. Não que eu não fosse, eu ia ser feliz de uma outra forma, porque a felicidade, de repente, que a juventude tinha, tudo momentâneo, tudo muito passageiro. Né? E ali com Jesus, ali a gente tinha grupo de jovens, a gente participava de eventos, de reuniões, e eu tinha ali um grupo também interessante. Agora, Gilberto, você é comandante da Marinha Mercante, não é? Essa vida eu imagino, de Marinha Mercante, ela traz assim muitas experiências, né? O mar, para mim, o mar é um negócio assustador. Você, nessa caminhada, você teve momentos em que essa sua fé em Cristo Jesus, você teve que falar, meu Deus, Com tipo certeza. a experiência até que o apóstolo Paulo teve lá no livro de Atos. Qual foi a tua experiência assim, mais impactante de você sentir que é hora de Jesus vir para o meu navio, viu? Eu tive várias experiências em que a gente conta, sabe que a presença de Deus está ali, que faz diferença, porque a gente no meio do mar, por maior que seja o navio, o mar é muito grande, e aí você é uma casquinha ali no meio daquele oceano. Então, quando você passa por uma tempestade, em que você vê o navio jogando para lá, para cá, você literalmente está nas mãos de Deus. E fala assim, Deus, toma conta, porque eu não posso fazer nada, né? Jesus podia, né? Quando ele no barco falou para o vento, para, né? A fé, para o vento cessou e veio calmaria. Mas eu tive também esses momentos de calmaria com Jesus. Eu me lembro de uma experiência em que a gente estava saindo pelo Estreito de Magalhães, é uma região que é muito, muito intenso o vento, e que a gente teve que fazer uma parada até de emergência, o navio precisava trocar uma peça, e eu tinha orado até na noite anterior, falando, Deus, poxa, que a gente conseguisse chegar ao Brasil, né? E eu já era comandante na época, mas aí o chefe me ligou e falou, a gente precisa parar, a gente tem que fazer. Aí eu pensei assim, poxa, cadê minha fé, né? Não pedi para Deus. Deus aí mostrou para mim aquela coisa que ele fala lá no coração, né? Falou assim, abre a vigia, né? Não é a janela, abre a vigia, olha como é que está o tempo lá fora. E eu vi aquele mar calmo, tranquilo, numa latitude em que isso não é normal. É muito raro, né? E passamos ali 8 horas ali, que foi o tempo que a gente levou mais ou menos para trocar a peça, trocamos, seguimos viagem. E até hoje o chefe, quando eu falo com ele, ainda lembra disso. Ele sabe que foi uma intervenção ali sobrenatural. De Deus. Foi Deus que fez ali. E Deus faz a diferença para estar no barco. Muitas horas você teve que orar em tempestade, como os discípulos? Até que não tantas, porque eu naveguei muito pela costa do Brasil e a gente é muito abençoado realmente aqui na nossa costa, né? A gente não tem tanto mau tempo, mas tem momentos de tempestade sim, e que a gente pede a Deus que apenas nos leve, né, em segurança, que a gente passe por ali, porque Ele que é o Senhor dos elementos. É verdade. Hora, nessa hora aí, de olhar para as estrelas mesmo, né? O GPS aí do homem, em algumas horas, não serve para acalmar a tempestade. Você até sabe onde está, mas sabe que está numa tempestade. Então você tem que olhar para o céu e... Ele que dá a direção, Ele que vai dar o norte, realmente. Agora, Gilberto, houve um momento na sua vida em que a tempestade não foi no mar. É verdade. Não é? Você vivendo uma vida feliz, abençoada, essa trajetória que Deus te deu, né? Desde adolescente, encontrando tua esposa, uma moça tão querida, especial também, e formando uma família, tudo indo muito bem, não é? É aquela família exemplar. De repente, surgiu uma tempestade. Que tempestade foi essa? As tempestades surgem, né? Em solo. A gente, não é pelo fato da gente servir a Deus, de a gente estar com Deus, que você não vai ter tempestades, porque você está no mar, no mar da vida, né? A vida tem disso. E foi uma cirurgia que minha esposa teve que fazer, retirada de um tumor intramedular, que é uma posição extremamente difícil, onde o médico estava muito preocupado, como seria, né? Ele foi claro para mim, falou, eu não sei como ela vai sair de lá. Naquela hora, a gente teve que realmente olhar para cima. Falar assim, Deus, está nas tuas mãos. O Senhor vai guiar a mão do médico, o Senhor vai ajudar nessa cirurgia e ela vai sair bem. E graças a Deus ela saiu. Naquela hora o comandante de navio não podia dar comando nessa hora. Essa hora só o nosso comandante maior, Jesus Cristo. Ele que é o Senhor, Ele que é o dono, Ele que é o comandante, né, que estava ali no comando da situação. Eu me lembro que eu fui até... A clínica ficava perto do mar. Era um tumor na medula. Era.
Um tumor o dentro problema da é que ele não era maligno, mas a localização tinha o risco dela se tornar paraplégica, tetraplégica, podia não respirar, até por aparelhos. Ele me falou de tudo isso. E eu fui até perto da praia, a clínica, eu fui até para lá enquanto ela estava sendo operada, fui para lá, sentei e fiquei pedindo a Deus. Deus que criou tudo, né? Deus que tem poder sobre todas as coisas, que formou a gente desde o princípio, que formou ela também. Ele tinha poder para poder tratar daquilo ali e ela sair bem, né? E graças a Deus ela saiu bem, graças a Deus. Saiu. Andando, feliz, participando da igreja, é uma bênção na nossa igreja. E aí a gente começa a ficar emocionado nas mínimas coisas, né? Quando a primeira vez ela foi encontrar comigo no trabalho, que ela foi andando, chegou lá no centro, eu chorei. Não tinha como. Andar, que é uma coisa tão simples para todo mundo. Quando Mas você viu tua esposa andando ali, com toda certeza. essa bagagem de ter servido a Deus, né? Foi ali, vamos dizer, eu não encontro a palavra, foi assim um final feliz, né? Se bem que Deus tem muita coisa ainda para a tua vida, mas naquele momento ali, todos esses anos de você estar servindo a Deus, desde a adolescência, foi um presente que Deus te deu. A consequência, né? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. E a gente tenta andar no segundo propósito de Deus, e realmente todas as coisas cooperam. Desde quando eu a conheci, desde quando Ele colocou ela na minha vida, né? Meu trabalho, e ela está comigo ainda. Que bom. Gilberto, eu gostaria que você deixasse para esses homens que nos assistem uma mensagem dessa história de vida bonita tua, de que é possível ser um jovem feliz como você foi, que tem uma vida abençoada, uma profissão de sucesso, um casamento feliz, servindo a Deus. Porque tem muita gente que acha que se você não tiver muitas aventuras e uma vida muito agitada, você não vai aproveitar a vida como devia ser aproveitada. E você foi feliz com isso. Deixa aqui um recado para esses homens que estão nos assistindo. Eu poderia dizer que eu acho que, como a gente canta, né, tem uma musiquinha que a gente canta na escola bíblica, né, com as crianças, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E acho que essa foi a grande diferença na minha vida, foi Jesus estar no barco sempre, foi Ele tomar conta sempre de tudo, porque, como diz o salmista, né, ele nos leva ao porto desejado depois da tempestade. E a gente vai passar por tempestade, vai passar por problemas, mas com certeza, somente na presença dEle, somente buscando Ele, é que a gente vai ter condições de ter uma vida feliz. Independente, vai passar por tempestade, por problemas, por lutas, mas vai estar feliz. E a felicidade é uma felicidade plena, uma felicidade completa, não passageira, que de repente esses momentos podem trazer. Com paz. Com paz. Mesmo na tempestade, com Cristo paz. nós encontramos paz. Amém. Gilberto, muito obrigado. Deus continue a te abençoar. Agora você é comandante, mais em solo, né? Deus me trouxe para aqui até. Foi uma bênção também para cuidar da tua esposa, e que Deus continue abençoando a tua profissão e que você continue sendo uma bênção também, que é professor na nossa igreja também, com a Suzana. Amém. Tem muita coisa boa ainda para vir. Amém. Obrigado. Deus te abençoe. E você, amigo telespectador, você está vendo um telefone, ligue para nós. Temos um grupo aqui de voluntários para atender a sua ligação, para orar por você. Quem sabe você está passando uma tempestade, algo familiar, como o Gilberto passou. O nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que vem para a nossa vida, é o Deus que nos orienta nessas tempestades. Ligue para nós, alguém vai receber a sua ligação com muito carinho, insista, para que às vezes está ocupado, mas continue insistindo. E veja também nossos endereços. Nós teremos a maior alegria de recebê-lo na nossa igreja. Mas continue ligado, porque o programa não terminou. Você vai escutar uma mensagem abençoadora sobre Jesus Cristo, que está conosco mesmo nas tempestades. Meus irmãos, meus amigos, eu quero convidar vocês para uma excursão à Europa em setembro de 2015. Serão 2 semanas no grande ônibus do Louvorzão, visitando os lugares importantes para a reforma protestante. Você está vendo esse telefone? Se você está interessado em ir, ligue para nós, vai ser formidável. Meus amigos, o apóstolo Paulo, na sua carta
aos irmãos da Galácia, aos irmãos, os Gálatas, ele, logo no início da sua carta, ele fala que ele estava muito admirado de alguma coisa que estava acontecendo lá. Afinal de contas, eles que tinham ouvido uma mensagem genuína, uma mensagem pura, uma mensagem bíblica, uma mensagem evangélica de Jesus Cristo, eles estavam caminhando por novidades. Começaram a aceitar novidades que a Bíblia nunca ensinou e que Jesus nunca disse para que nós obedecêssemos. Então, o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, diz assim: admira-me que já estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça, na graça de Cristo, para outro evangelho, para uma outra mensagem. E eles estavam já aderindo a novidades, a algumas coisas que o apóstolo Paulo não tinha ensinado para eles. Então, o que eu quero dizer para você é que esse fenômeno, infelizmente, existe até hoje. Ao longo dos séculos, a igreja chamada cristã, ela foi aceitando uma série de novidades, coisas foram sendo acopladas à verdadeira mensagem do Evangelho. Tanto que no século XVI, um monge agostiniano chamado Lutero, ele começou a observar que a igreja já tinha se afastado muito do caminho que, segundo o Lutero, era o caminho da Bíblia. Então aí ele vai e fixa 95 teses na abadia de Wittenberg, mostrando que a igreja oficial da época precisava se arrepender e voltar para o caminho correto. E aí houve uma grande ruptura no século XVI e surgiram as igrejas reformadas, que nós, evangélicos no Brasil, nós somos, vamos dizer assim, herdeiros históricos da Igreja Reformada. Então, a Igreja Evangélica tem alguns pilares, tem algumas afirmações que nós apoiamos a nossa fé. Então, a primeira delas é que a Bíblia, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, são a única regra de fé e de prática. O que significa isso? Nós aceitamos a nossa teologia, a nossa doutrina, as coisas que nós cremos, nós precisamos que tenha apoio nas Sagradas Escrituras. Então, por exemplo, a Bíblia diz: não matarás. E nós, evangélicos, entendemos que esta é uma doutrina correta da Bíblia. Nós não devemos matar. Pronto, isso é muito simples, qualquer um entende isso. Mas existem algumas outras coisas mais sutis que, infelizmente, ocorrem nos dias de hoje e que você, que é evangélico, precisa saber por que você é evangélico, por exemplo, e você não é um católico romano. Qual é a diferença de fé entre a igreja evangélica e a igreja romana? A Bíblia, logo o primeiro ponto, nós evangélicos entendemos, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e é a única regra de fé e prática. Os nossos irmãos católicos romanos creem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eles creem também nas tradições da igreja. Então, como tradição da igreja, vão entrando todas as coisas que surgiram ao longo dos 20 séculos, mas que não estão apoiadas na Bíblia e que os católicos aceitam e que nós evangélicos não aceitamos. Quer ver um exemplo? A ascensão de Maria. Maria foi considerada assunta aos céus no ano de 1950. Agora, há pouco tempo, 1950. Até então, os católicos não tinham essa regra de fé. Mas no ano papal de 1950, o Papa disse que Maria tinha subido aos céus. Nós, evangélicos, não aceitamos a ascensão de Maria porque não houve prova, não houve testemunhas, como a ascensão de Jesus foi vista por mais de 500 pessoas e tem prova na Bíblia. A ascensão de Maria não está escrito
em nenhum lugar. Então, nós evangélicos cremos que a Bíblia é a única regra de fé e de prática. E, entenderam? E se você é um evangélico, você precisa compreender e aceitar as regras de fé que fazem parte da sua religião, da sua fé, daquilo que você crê. Quer ver outra coisa importante para nós evangélicos? Por que nós somos evangélicos? Porque nós aceitamos que a salvação da nossa alma, ela é fruto da misericórdia e da graça de Deus. Eu sou salvo porque Jesus me amou tanto que morreu por mim. E porque ele morreu por mim, quando eu o aceito, quando eu entrego o meu coração para ele, quando eu creio que Jesus é o meu único Salvador, diz a palavra de Deus que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida e eu sou um homem salvo. Os nossos irmãos católicos dizem que Jesus nos salva, mas nós também somos salvos pelas nossas obras. Então, as obras também salvam. E nós, evangélicos, dizemos, não, as obras não salvam. Nós somos salvos para realizar boas obras. Mas o ladrão da cruz não cometeu nenhuma obra boa, ele não fez nada, ele só foi ladrão. E naquele momento em que ele estava morrendo, ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus poderia ter dito para ele, olha, você é um ladrão, você precisa primeiro fazer algumas coisas, você não fez nenhuma obra, não fez nada bonito, nada bom, então você não pode ser salvo só pela minha graça, você precisa da obra. Mas o ladrão foi salvo por Jesus, que disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Então, obras para nós evangélicos não salvam, nós somos salvos para realizarmos boas obras. Então, esse é um pilar da fé evangélica. Nós somos evangélicos porque cremos que nós somos salvos pela misericórdia e pela graça de Jesus Cristo. Outra coisa, a Eucaristia, a Santa Ceia. Jesus Cristo falou para a sua igreja, para os seus discípulos, que todos aqueles que, quando se reunissem, a seus discípulos, a igreja, que eles deveriam participar de um evento bonito. Eles deveriam partir o pão e deveriam participar do cálice de vinho, que o pão representava o corpo de Cristo e que o cálice representava o sangue de Jesus. Então, nós evangélicos cremos que o pão simboliza o corpo de Jesus e que o cálice simboliza o sangue de Jesus. E nós evangélicos, de uma maneira bem frequente, quando nos reunimos, participamos do que nós chamamos da Santa Ceia. Nós tomamos o pão e bebemos o cálice. Os nossos irmãos católicos dizem que o pão é o corpo de Cristo e que o vinho, o cálice de vinho, é o sangue de Jesus, porque está escrito, quando Jesus pegou o cálice, ele disse, isto é o meu sangue, que foi derramado por amor de vós. Mas logo em seguida ele continua dizendo, e eu digo para vocês, não vou mais beber deste suco da videira, até que o faça novo no céu. Então, para Jesus, o que ele estava bebendo era suco da videira, e não sangue. Então, nós evangélicos entendemos que o pão simboliza o corpo, e que o cálice simboliza o sangue de Jesus. Esta é uma outra diferença fundamental entre evangélicos e os católicos romanos. Outra diferença, o que ocorre após a morte? Quando uma pessoa morre, o que acontece com essa pessoa? Os evangélicos creem que aquele que está salvo, que aquele que teve um encontro com Jesus, que aquele que entregou o seu coração para ele, e por causa disso o seu nome foi escrito no livro da vida, ele automaticamente, ao morrer, vai ter um encontro com Jesus, ele vai para o céu. Falando mais simplesmente. Já os nossos irmãos católicos, eles dizem que a pessoa primeiro tem que ir para o purgatório, purgar o seu pecado neste
local, e depois então de pagar esses seus pecados, ele pode ser promovido aos céus. Daí existem as missas de 7º dia, de 30º dia, que fazem com que a pessoa abrevie a sua estadia nesse purgatório. A Bíblia não fala em purgatório, a Bíblia fala em céu e inferno. A Bíblia fala que quem crê está salvo e quem não crê está condenado. E o próprio ladrão da cruz, quando ele disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, Jesus poderia ter dito para ele, olha, você é um ladrão, você tem que primeiro purgar os teus pecados no purgatório, para depois então galgar o céu. Mas ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então nós evangélicos não cremos em purgatório, cremos na Bíblia, como está escrito, céu e inferno. Se você é evangélico, você precisa ter firmeza naquilo que você crê, para que você não seja levado para lá e para cá, como os Gálatas lá no 1º século estavam já passando dos ensinamentos do apóstolo Paulo e foram até corrigidos, repreendidos pelo próprio apóstolo. Esta é uma das diferenças, não são todas, mas eu citei algumas principais diferenças da fé evangélica e a fé católica romana. Cabe a você, meu amigo, decidir qual é que você entende ser mais coerente com a palavra de Deus. Comece a estudar a Bíblia, comece a ler a palavra de Deus, comece a procurar na Bíblia as respostas para estas perguntas que eu formulei aqui agora. Certamente você vai chegar à conclusão que a fé evangélica é uma fé mais coerente com a palavra de Deus e que por isso nós precisamos nos ater ao que diz a Bíblia, ao que ensinam as Sagradas Escrituras, e isso vai trazer para você paz, segurança, confiança, fé renovada nas promessas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está nos ouvindo nessa manhã, você está vendo esse telefone que está aparecendo aí na sua telinha. Nós, evangélicos, cremos que a oração em nome de Jesus transforma as pessoas, cura as pessoas. Jesus responde às nossas orações. Essa é mais uma diferença entre os evangélicos, porque os evangélicos creem que todas as nossas orações devem ser feitas ao Senhor Jesus, em nome de Jesus, porque todo o poder foi dado ao nome de Jesus. Então nós não oramos aos apóstolos, nós não oramos a Maria, nós não oramos aos pais da igreja, que foram homens santos, que foram homens cheios do Espírito Santo, mas as nossas orações têm que ser dirigidas ao nosso Deus em nome de Jesus. Este é mais um motivo pelo qual os evangélicos se apegam à palavra de Deus, às Sagradas Escrituras. E isso faz de nós homens e mulheres que sabemos onde estamos pisando, porque para nós a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu quero orar com você nesse momento, meu filho, minha irmã, meu amigo, você que está precisando de milagre, transformação, vitória, cura, que as portas sejam abertas profissionalmente para você. Deus é um Deus que vela por nós, que zela por nós para que as nossas necessidades que as nossas necessidades Deus possa resolver, transformar, mudar, atender àquilo que suplicamos em nome de Jesus. Vamos orar assim? Vamos orar juntos? Meu Deus, meu Pai, nós oramos em nome de Jesus, porque Tu nos ensinaste, meu Deus, que nós deveríamos dirigir as nossas orações para o nosso Deus, para aquele que cuida de nós, para aquele que nos ama, para aquele que tem poder para responder às nossas orações. Está aqui este homem, esta mulher, participando conosco desse momento de fé. Eu te peço que Tu estendas a Tua mão sobre ele, sobre ela, sobre essa família que está agora participando desse programa e faça e desperte no coração dessas pessoas a fé genuína, a fé bíblica, a fé que abre portas, a fé que transporta montes, a fé que opera milagres. Eu oro por eles, para que eles sejam transformados por Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Deus o abençoe, meu amigo. Se você quiser estar conosco numa excursão que nós vamos fazer agora em setembro, ligue para nós. O telefone é esse que está aparecendo aí na sua telinha. Até o próximo sábado.
o mesmo programa, na mesma hora. Eu sou o pastor Paulo César Brito, dizendo e desejando para você uma feliz semana, cheio da presença do Senhor Jesus Cristo. Até lá, meu amigo.